últimos vídeos que eu publiquei, eu, sem querer, acabei colocando o título desse vídeo que eu vou postar agora, mas acabou ficando, já tinha visualizações e aí eu não alterei. Mas é nesse vídeo que eu quero falar realmente com vocês sobre intolerância religiosa, né? Eu fui uma pessoa que fui criada na igreja evangélica e depois cresci, fiz psicologia e fui conhecer outras coisas, outras formas de enxergar Deus e a religião. Então eu conheci o espiritismo, eu conheci um pouquinho da Umbanda, do Candomblé, ouvi falar também, conheci um pouquinho sobre os Testemunhas de Jeová, coisas que antes eu nem me permitia chegar perto, porque era tão desconhecido para mim que eu mesmo criava um cenário de não posso me aproximar, né? Tenho que ter medo daquilo. Uma coisa que me dava muito medo era quando eu ouvia ou estava perto de alguém que dissesse a palavra Exu. E como eu postei em alguns vídeos aqui atrás, Exu nada mais é do que a personificação da sua força, da sua garra, daquilo que vem de dentro de você e faz você conseguir colocar para fora, realizar seus sonhos, tudo aquilo que está dentro da sua mente criativa, poder de execução, abertura de caminho, força, coragem. E é isso que representa Exu dentro da religião, né? Ou Candomblé, ou Quimbanda, ou Umbanda, da forma como cultuam Exu. E Exu, em várias castas e de várias formas, nada mais é do que a representação de ancestrais que vieram lá atrás e depois do desencarne acabaram por serem denominados Exus e trabalham no mundo espiritual, né, trazendo força, caminho e coragem para quem não tem. Antes de estudar e conhecer sobre Exu, quando eu ouvia essa palavra, eu morria de medo, porque aquilo que é oculto a nós nos enche de medo. E por isso que na igreja a gente ouvia dizer, ocultismo, né? Ocultismo, e para a gente ter medo daquilo. É oculto porque é desconhecido de você, só por isso. Depois que você conhece, deixa de ser oculto, deixa de ser escondido e o medo também vai embora. Então eu comecei a estudar sobre Exu, sobre Pombagira, para deixar de ter medo e conseguir compreender como o outro compreende, não é? Então, hoje, eu não tenho religião, tá? Eu não tenho religião. A minha forma de ver Deus e a religião é uma forma bem peculiar por causa do caminho que eu trilhei. Psicologia, a igreja evangélica, psicologia, reiki, Theta Healing, Barra de Axis, muita ayahuasca, porque eu participei de umas 46 cerimônias de ayahuasca. Então, todos os países, eu vivi em 5 países, eu conheci mais de 20 países. Todas as experiências que eu vivi, sejam elas de cunho religioso ou não, transformaram muito a minha mente e fizeram com que eu também me tornasse uma pessoa mais aberta para compreender o credo do outro, a fé do outro. Então hoje, quando eu ouço alguém falar de Exu, eu não tenho medo mais, porque não é algo oculto ou desconhecido para mim. Então, consigo compreender que é apenas uma força, uma energia que pode sim me impulsionar a ter coragem de fazer as coisas. Eu, depois das experiências que tive com a ayahuasca, passei a ver Deus como
o poder criador de tudo que existe e que controla todas as coisas abaixo dele. E o que é abaixo dele? Tudo. Então, se existem religiões no mundo, estão abaixo do Criador de tudo que é. Então, se existem orixás, se existem entidades, não é, de religiões, de outras religiões, especialmente religiões de origem e matriz africana, é porque essas entidades e esses espíritos e essas energias todas estão debaixo do controle do Criador de tudo que é. Não quer dizer que vai tirar o poder que existe nas mãos do Criador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essas entidades e esses seres estão abaixo da regência da autoridade do Criador de tudo que é. Não é o Deus que fez os céus e a terra. Não. É o Criador de tudo que é além do céu e da terra. Porque se limitar à existência do céu e da terra é diminuir o tamanho desse Deus. Então, Deus é muito mais do que criador do céu e da terra, porque existem outros planetas além da Terra, não é? Então, ele controla todas as coisas, é muito maior do que isso. Ah, mas se eu adoro a Deus, eu não preciso adorar mais nada, não preciso reverenciar mais nada. Na Bíblia está escrito que, com todo o respeito que eu tenho pela Bíblia, também tenho que respeitar o pensamento de: se existe manipulação no mundo para que as pessoas vivam enganadas, né? A partir de crenças e culturas e mensagens que são disseminadas por aí para manipular a mente das pessoas. Se existe esse tipo de tendência humana a querer manipular o pensamento do outro, por que é que a Bíblia também não pode ser um instrumento que foi criado há muito e muito tempo atrás, também para manipular as pessoas? Porque sim, existem muitas coisas na Bíblia que concorrem com a verdade para você ver, nossa, as coisas realmente acontecem como está escrito ali, né? Ou está acontecendo como está escrito ali. Só que as coisas são cíclicas no planeta. Vem uma moda de calça boca de sino, passa um tempo aquela moda vai embora, daqui a pouco vem outra moda. E com tudo na vida é assim. Vem um período, passa, volta. E a Bíblia, ela prevê a volta de Jesus há muito tempo. E já houveram várias situações a nível mundial que levariam a acreditar que Jesus estava às portas. Imagine na época da Segunda Guerra Mundial. Como que os cristãos viveram aquilo na época da Segunda Guerra Mundial? Jesus está voltando, porque na Bíblia está escrito que quando estiverem falando de guerras e rumores de guerra, é porque ele estava às portas. Mas isso terminou em 1949. Quanto tempo se passou? Então, eu acho que a Bíblia também é uma forma do homem manipular o homem, pelo simples poder de ser líder e ter um liderado. Então, no Brasil especialmente, o preconceito e a intolerância religiosa é de tal tamanho que não se pode explicar. Eu estive de férias há pouco tempo no Brasil e eu gosto sim de ouvir algumas músicas universalistas e de umbanda e música evangélica. Eu escuto o que eu quiser escutar. Só que teve um momento em que eu comecei a ouvir e pensei, meu Deus, os vizinhos vão ouvir isso, e eu tive medo da reação dos vizinhos. Porque no Brasil, 99% das pessoas, sei lá,
né, se consideram cristãs. E de certa forma, sendo católico ou evangélico, ou cristão que for, ouve qualquer tipo de música assim e se assusta. Se assusta e se afasta até da pessoa, né, que está a ouvir aquilo. Então, a intolerância religiosa no Brasil é gritante. É muito triste você ver uma pessoa que tem bom comportamento, uma pessoa idônea, uma pessoa íntegra, e só porque ela escolheu uma fé diferente, as pessoas já excluem, olham de lado, né? Chamam de nomes pejorativos ou macumbeira, né? Eu conheço uma pessoa que implicou lá com a vizinha e diz ela que a vizinha era macumbeira e ela se referia, e ela é evangélica, e se referia à mulher dizendo aquela velha macumbeira. Então, no fundo, a intolerância religiosa no Brasil é uma doença, eu acho. Sabe como pode um país com uma diversidade tão grande de cor, de cultura, de tom de pele, de repente você é estigmatizado por causa da religião que você decide professar. Então eu acho que tanto a sexualidade da pessoa, que deve ser vivida dentro das quatro paredes do seu quarto, não deveria interessar aos vizinhos e nem à sociedade, nem a ninguém, também acho que a religião, que deveria ser com a porta fechada, ajoelhado ali, né, em oculto, adorando ao seu Deus, não. A pessoa é recriminada ou discriminada a partir do momento que ela tem uma fé que não é da maioria, né? E que de alguma forma é vista ainda como ocultismo pelos outros. E teve alguém que me perguntou esses dias e dizia, eu estava conversando sobre a Umbanda, alguma coisa assim, é uma religião que eu me interesso muito, estudo, e aí a pessoa dizia assim, mas o que eu não concordo é que eles fazem o mal para as pessoas. E aí eu disse assim, mas que tipo de mal? Porque o ser humano sempre faz mal. Para mim, um líder religioso que explora o outro no momento de angústia, de fragilidade emocional, também está fazendo mal. Uma pessoa que não concorda com o namoro do filho com outra pessoa, sei lá, e que leva uma fotografia na igreja para o culto de libertação, eu não sei das quantas, e leva aquela foto para que Deus possa separar o seu filho daquela pessoa, também está fazendo como se fosse uma macumba, uma mandinga, porque está querendo interferir no livre-arbítrio das pessoas. Talvez o seu filho está namorando com essa mulher que você quer separar, mas ele precisa passar por essa experiência para aprender coisas que dizem respeito a ele, a evolução dele e a vida dele. Mas você se acha no direito de tentar interferir e manipular, né, nesse relacionamento. Então isso não deixa de ser também uma magia, não deixa também de ser um feitiço e não deixa também de ser fazer o mal para o outro. Porque fazer bem para o outro é deixar o outro livre e ser quem ele quer ser. Então esse assunto é muito delicado. É muito delicado falar sobre escolha espiritual e religiosa do outro. Cada um sabe de si. Eu, por exemplo, cresci numa família católica, super católica, mas eu, desde pequena, decidi ir para a igreja evangélica. Eu nunca tive contato com santos católicos na minha vida, nunca. A minha avó era professora de catecismo. Dentro da minha casa tinha imagens. Como eu era evangélica, criticava a minha avó. Dizia que ela ia para o inferno porque ela tinha aquelas santas todas e o Papa ali que ela vivia adorando. Enfim, conclusão da história. Quando eu cresci e tive o meu filho, a minha avó nem era viva mais. E eu ali, quando rompeu a minha bolsa e que eu iniciei o trabalho de parto, a única pessoa, a única oração que eu conseguia fazer era para Maria, mãe de Jesus. Porque para mim, naquele momento, era a única
pessoa que poderia me ajudar de alguma forma, porque ela havia parido uma criança e ela iria sentir, ela sentiu a mesma coisa que eu senti, isso de acordo com a minha fé naquele momento. E quando começou as contrações mesmo, as dores do parto, eu só conseguia falar com Maria, mãe de Jesus. E eu dizia: Maria, só você consegue entender essa dor que eu estou passando. Por favor, me ajuda. Então, coisas inexplicáveis e que não tem a ver com você ter frequentado a religião. Ter respeito pelo pensamento religioso do outro também é um ato de amor. Então, não adianta, independente da religião que você siga, você acreditar que você é um filho querido, especial e amado de Deus, se você não consegue respeitar que o seu coleguinha talvez também seja um filho querido e amado de Deus, só que não veja Deus da mesma forma que você. E tá tudo bem, desde que você seja respeitado nas suas escolhas religiosas. Então, é muito importante falar sobre isso e as pessoas se calam, omitem, né, dar opinião ou falar sobre isso, enquanto tem tanta gente aí sofrendo por causa desse preconceito e dessa intolerância religiosa que acontece muito forte no Brasil ainda hoje. E não deveria, né? Um país que está tão à frente em tantas coisas a nível de luta pelos direitos, né? Pelo cumprimento dos direitos humanos, então deveríamos também ter mais respeito em relação à escolha religiosa que o outro faz, né? Então é isso. O que você acha sobre isso? Fala para mim, deixa aí seu comentário. Você já sofreu intolerância religiosa? Conta para mim. Me conta também se você tinha medo que falasse no nome de Exu, né? E se você ainda tem medo, talvez você ainda tenha medo. Então, o medo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Então, não tenha medo, vai estudar, vai aprender e não se limite apenas à informação e ao ensino que foi passado para você. Vá você mesmo buscar conhecimento para que você não seja mais nem dominado, nem controlado por qualquer tipo de medo, tá bom? E viva a sua fé em liberdade. É isso que eu desejo para você, tá? Uma coisinha que você não pode esquecer. Pensar, aceito, amo, agradeço, para que as crenças limitantes, como essas, por exemplo, em relação à religião, possam abandonar aí esses mapas mentais que estão registrados na sua mente e você possa viver a sua vida com mais paz e tranquilidade. Então, aceito, amo, agradeço, vai viver o Ho'oponopono, por favor, viu? Dá o like, subscreve meu canal se você ainda não é inscrito e encaminhe esse vídeo para alguém que você acredite que possa gostar de assistir sobre esse conteúdo, tá bom? Espero você no próximo vídeo e aceito, amo, agradeço. Até o próximo vídeo.